graça e a paz, irmãos. Eu sou o irmão Vitor e esse é o canal Como Diz a Escritura. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Como tema do vídeo hoje, eu quero trazer sobre Lucas, o seu capítulo 22, a partir do versículo 39. Jesus no Getsemane, momento onde Jesus, ele afligido no seu espírito, soa sangue. Queria compartilhar isso com os irmãos, mas antes de entrar no texto, gostaria de pedir para os irmãos que não se esqueçam de se inscrever no canal, nem deixar o seu like no vídeo, para divulgação do vídeo. Ultimamente não pude postar muitos vídeos, mas agora vou estar retomando, séries que ficaram pendentes, tá bom? Tá continuando postando vídeos novos no canal, tá? Para começar aqui, a gente lê em Lucas capítulo 22, a partir do verso 39. Diz assim: Como de costume, ele saiu e foi ao Monte das Oliveiras, e os discípulos acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele se afastou, mais ou menos a distância de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que seu suor se tornou como gotas de sangue, e caíram sobre a terra. Quando se levantou da oração, foi até os discípulos e os encontrou dormindo, de tristeza, e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos, orai, para que não entreis em tentação. Então você vê como que é interessante, Jesus, no momento de agonia, ele começa a orar, pedindo ao Pai, clamando ao Pai. Essa passagem aparece em Mateus 26, aparece em Marcos 14, em Lucas 22, a mesma passagem. Se você for reparar bem também, aquela oração que Jesus faz em João capítulo 17, conhecido como oração sacerdotal, é no mesmo momento em que Jesus está em agonia, orando. Então se encaixa perfeitamente, tá? Jesus, ele vai ao Getsemane, e ele começa a orar. Ele se afasta dos seus discípulos e começa a clamar. Getsemane, para quem não sabe, é uma palavra aramaica que significa Getsemane, que significa prensa de azeite, ou lagar de azeite, o lugar onde o azeite é extraído, onde é exprimido as azeitonas da oliveira para ser extraído o azeite. Engraçado que Jesus foi o local onde ele foi espremido, que ele foi triturado, Jesus, Naquele momento, Jesus, no momento que ele começa a orar e ele começa a entrar em agonia, em desespero, a palavra de Deus nos relata que o suor dele começou a se tornar em gotas de sangue, Muitas pessoas, por muito tempo, acreditaram que isso era simplesmente uma linguagem, de expressão. Muitas pessoas não acreditam nisso, mas isso é realmente constatado pela ciência que é possível acontecer. Esse fenômeno é chamado de hematidrose. Quando uma pessoa passa por uma pressão ou estresse muito intenso, o seu corpo, as suas glândulas sudoríparas se abrem mais e, em vez de sair líquidos de suor, saem gotas de sangue. Então você vê que uma pessoa só pode acontecer isso com ela quando ela está em extremo estresse, quando ela está numa pressão muito grande, ao ponto de Cristo dizer: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice, E entrando nessa questão, é interessante dizer que muitas pessoas acreditam que esse sofrimento ao qual Jesus pediu para se afastar, muitos creem que era o próprio sofrimento da cruz, Mas vocês vão perceber ao decorrer desse ensino que eu vou estar trazendo que esse não era o real motivo do qual Cristo, na sua agonia, não era o medo dele. Por quê? Porque Jesus sabia que ele ia sofrer. Jesus sabia da crucificação, Jesus sabia, de todas essas coisas que ele ia passar. Tem algumas passagens que eu deixei anotado, que ele relata sobre isso. Em Mateus 17, 27, em Mateus 20, 18, em Mateus 26, 2, em Mateus 26, 45, Marcos 9, 31, Marcos 10, 33, Marcos 14, 41, Lucas 9, 41, Lucas 18, 32
e Lucas 24, 7. Todas essas passagens, Jesus faz questão de dizer: o Filho do Homem vai ser entregue aos pecadores, ele vai ser escarnecido, vai ser cuspido, vai ser humilhado, e nisso ele vai ser crucificado e morto, mas ao terceiro dia ele irá ressuscitar. Então Cristo, ele já sabia dos sofrimentos que estavam para vir sobre a vida dele, ele já conhecia as agonias que iam vir sobre ele. E esse não era o motivo do medo de Cristo. O seu martírio não era o que trazia desespero para ele, não era o que trazia medo para ele. Então venha a nós a pensar, então se não era esse o motivo do desespero de Cristo, qual era o motivo do desespero dele? Porque ao ponto de ele suar gotas de sangue, né, a gente entende que isso só acontece quando uma pessoa está num extremo estresse, numa pressão muito grande. Só nesses momentos de extrema agonia que uma pessoa pode chegar a suar sangue, né? Tem relatos de um médico que existia um paciente deste médico, né, que veio até da China, sendo oriental. Ele tinha uma condição raríssima, ao qual ele não aceitava nenhum tipo, né, de anestésico. E ele estava nessa situação, ele estava com um câncer no estômago. Ele estava com um tumor no estômago e era necessário que ele fizesse uma operação para extrair esse tumor. Só que pela condição dele era muito complicado, porque ele não aceitava nenhum tipo de anestesia. Então o procedimento todo da operação teve que ser feito sem anestesia alguma. Então abriu-se todas as camadas, né? Todas as camadas de pele, de músculo e de carne desse homem para chegar até o estômago e extrair. Então você vê que esse homem foi todo amarrado, ele foi todo... fizeram de todas as maneiras para segurar esse homem na maca enquanto se fazia a operação, senão ele ia morrer. Era necessário fazer essa operação. E no final da operação ele é um homem oriental. Então no final da operação esse homem estava com a pele totalmente escura. Por quê? Porque ele havia suado sangue. Então você vê o nível de estresse, o nível de pressão que esse homem teve que passar para suar sangue. Isso faz a gente imaginar que tipo de pressão Cristo teve que passar, né? Que tipo de pressão Cristo teve que suportar para chegar a esse estágio de suar sangue, não é verdade? Então a gente vem a nós a pensar, o que será que fez ele suar sangue, suar gotas de sangue, né? Você vê que Jesus ele usa uma frase e diz assim: Pai, se possível for, afaste de mim este cálice, contudo não seja feita a minha, mas a tua vontade. Que cálice é esse, né? Se você, eu sempre digo que a Bíblia em si ela tem muitas conexões, então é necessário que a gente veja com clareza as conexões que a Bíblia nos traz para a gente entender o que claramente ela está querendo nos dizer. Então quando Jesus traz essa linguagem de afasta de mim esse cálice, ele quer dizer o quê? Em outro lugar na Bíblia a gente encontra também cálices. E isso a gente encontra no livro de Apocalipse. Quando você abre o livro do Apocalipse, no final nos últimos capítulos de Apocalipse, você encontra os cálices da ira de Deus. Os cálices da ira de Deus você encontra nos últimos capítulos de Apocalipse. E nesses cálices da ira de Deus são pragas que suscitam a ira de Deus. Pragas que são por causa da ira de Deus. Deus derrama essas pragas. E isso é literalmente a ira de Deus sendo pesada sobre os ímpios. Então o motivo do desespero de Jesus por esse entendimento é que no momento em que ele estava na cruz, devido a ele carregando todos os pecados da humanidade, a mão do Todo-Poderoso esmagou o seu próprio filho. A mão de Deus esmagou e triturou seu próprio filho, a ponto do filho dizer: Pai, por que me abandonaste? Porque na verdade, igual Paulo diz, o próprio Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Na verdade era necessário que o filho sofresse, mas o pai estava com ele. Mas por que ele diz essa frase? Porque Cristo, quando tomou o lugar do homem, era necessário que se fizesse justiça. Porque Deus, além de ser santo, por mais que ele seja bom, ele é justo. E era necessário que a justiça dele fosse satisfeita. Então a justiça dele só poderia ser satisfeita ao ponto de que Cristo, carregando os pecados, era necessário que aquele homem fosse esmagado pela ira de Deus. Era necessário que aquele homem, mesmo que ele não tivesse cometido pecado, pelo fato de ele ter assumido o lugar do pecador, ele foi esmagado pela ira de Deus. Cristo não tinha pecado algum, mas
devido ao fato de ele ter entrado como substituto, né, do homem, ele acabou acarretando a ira de Deus. E nisso, a mão do Todo-Poderoso o esmagou e o triturou. E no Getsemane, Cristo começou a sentir essas agonias da ira de Deus. E esse foi o motivo do qual ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice. Porque os sofrimentos da cruz para ele não eram uma verdadeira agonia. Porque Cristo já sabia do seu sofrimento, mas ali naquele momento ele percebeu que a mão do Pai ia pesar sobre a vida dele. E quão duro é cair na mão do Deus vivo. Porque a ira de Deus é violenta. Imagine Deus derramando toda a sua cólera no seu Filho, para que hoje eu e você podemos ter essa salvação. Então eu quis trazer essa meditação para nós entendermos quão grande foi o sacrifício de Cristo. Porque muitas vezes as pessoas abordam os açoites que ele tomou, os cuspes que ele tomou, não é verdade? As ofensas, o fato de ele ter sido pregado mãos e pés. Realmente foi um grande sofrimento, né? Mas o que fez Cristo diferente das outras pessoas não foi isso, porque outras pessoas também foram crucificadas, martirizadas. Os apóstolos foram martirizados, Pedro crucificado de cabeça para baixo, muitos deles foram esfolados, outros foram enforcados, decapitados. Então os sofrimentos todos tiveram que passar os apóstolos, mas o que diferenciou Cristo deles foi que ele suportou o peso da mão do Pai sobre ele. A ira de Deus sendo descarregada. Que coisa horrorosa e horrenda. A gente não pode nem sequer imaginar o Deus Todo-Poderoso descarregando sua cólera num ser, que era o ser do seu amor, que era o seu Filho. Mas ele, por amor a nós e para cumprir e satisfazer a sua justiça, ele teve que descarregar essa cólera sobre o seu Filho. Então hoje nós temos que ter esse sentimento de gratidão para entender que Cristo fez um sacrifício muito grande por nós, para que nós entendamos que Cristo realmente se sacrificou por nós, para que hoje nós tivemos entrada a esta salvação. Amém? Medite nessa mensagem, eu espero que os irmãos tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, deixa seu like, compartilhe no Facebook para que haja divulgação da Palavra de Deus. Amém? Eu agradeço a todos os irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus e Deus te abençoe.